Olá, tudo bem com você? Então, como você sabe, toda sexta-feira o nosso quadro é Mostre a Sua Arte. E como eu disse na terça-feira, nós começaremos um novo momento nesse quadro. E vou abrir hoje com imagens e alguns recortes da Confeitaria Colombo do Rio de Janeiro, especificamente sobre ela. Então, não vou dar spoiler aqui porque já vamos falar. Vamos comigo? Olá, tudo bem com você? Eu sei que demorou um pouquinho hoje, mas eu te garanto, vai valer a pena. Eu trouxe para vocês hoje um livro organizado por Renato Freire e Antônio Edmilson Martins Rodrigues, que diz Confeitaria Colombo, sabores de uma cidade, como você vê na capa, com 20 receitas tradicionais contemporâneas da casa. E as fotos são de Pepe Schettino. Então, o que nós vemos aí ao longo dessa história? A Colombo é a segunda confeitaria mais antiga do Rio de Janeiro. Não vou revelar qual é a primeira, porque no próximo momento trarei a primeira, mas verdadeiramente essa é a mais tradicional. Então ele abre essa primeira parte, o Antônio Edmilson, com Colombo, uma história bem temperada. E ele lançou mão de um texto de Machado de Assis, que é, vamos dizer assim, para apimentar esse tempero das histórias que ele traz. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é um certo sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. E o que ele começa a nos mostrar? Que o efeito da Colombo é a cidade refletida nela. Na realidade, a Colombo tem ali 8 espelhos alinhados nas paredes laterais do salão principal da confeitaria. São espelhos enormes, dispostos simetricamente uns em frente aos outros, 4 de cada lado. Então imagine a amplitude que isso não dá. Então, do jeito que eles foram colocados, refletem infinitamente o interior da confeitaria, com suas mesas de tampo de mármore, os pés de ferro pesado, o piso de ladrilho hidráulico, as cadeiras de palhinha, o movimento dos garçons, o vai e vem das bandejas, a calçada em frente à porta e as pessoas que se espalham por ali. Nós podemos fechar os olhos à luz dessa gravação, dessa minha fala, e vermos, e quase que ouvirmos esse movimento. Olhar através deles é como entrar no túnel do tempo, em que passado, presente e futuro se embaralham. Nos últimos anos, a cidade do Rio de Janeiro, suas modas, seus costumes, sua política, sua arte culinária e, sobretudo, sua gente, acostumou-se a se ver refletida nos espelhos da Colombo. As molduras foram feitas em jacarandá escuro, que são uma obra de arte à parte. E os espelhos integram projetos de arquitetura do ítalo-paulistano Antônio Borsoi, que também assinaria o interior do Cinema Íris, ali pertinho na Rua da Carioca. Com suas cristaleiras francesas, sua cozinha de primeira e, mais que tudo, com sua vocação em juntar pessoas, a Colombo estava pronta para novos ventos que soprariam sobre o Rio de Janeiro. Em 1912, quando se iniciou a reforma da confeitaria, a quarta de sua história, já que as primeiras ocorreram em 1897 e 1900. A cidade do Rio de Janeiro, especialmente o centro, acabara de passar pela radical transformação urbana empreendida pelo prefeito Pereira Passos. Uma cidade virada pelo avesso. Casas e cortiços foram postos abaixo, ruas foram alargadas, morros foram arrancados do chão, o vento fresco vindo do mar passava a correr melhor entre as suas vielas. Em meio a tantas mudanças, a Colombo reformada continuou onde estava desde que foi inaugurada em 1894. E anotem o endereço: Rua Gonçalves Dias, 32, no coração do Rio de Janeiro.
Mas como a cidade, de um modo geral, a confeitaria ressurgiu mais ampla, mais arejada e mais cheia de vida. E de quebra, pronta para ajudar e definir de vez o caráter e o estilo da vida do carioca. Vamos trazer para o século XX? No século XX, o carioca se encontrava nas confeitarias. Elas estavam para a cidade como os cafés estão para as ruas de Paris, ou os pubs para as de Londres. Eram sua alma, o coração pulsante. Ali se discutia política, se lançava moda, se ouvia música, se escrevia crônicas, se contavam fofocas, se acertavam trabalhos, se espalhavam os boatos, se viviam os amores e os desamores. Era o lugar da poesia, do flerte, do debate, da mentira, do namoro, da conversa afiada e do sonho. Ah, as confeitarias, em seu conceito de representação democrática da cidade, eram o que são os botequins de hoje em dia, ou botequins. E a partir da virada do século XIX para o século XX, a Colombo seria a confeitaria das confeitarias. E aí nós vemos as imagens belíssimas, né? Esse olhar sobre a cidade, né? As pessoas, as fotos antigas mostrando que a cidade é uma cidade que vive, né? Que é uma cidade que tem na sua história essa remanescência. Então, o século XX, ele conhecerá uma cidade espalhada que avança em duas direções, sul e norte. Como o novo século, bairros antigos se transformam nos novos e novos surgem. Vou voltar. Com o novo século, bairros antigos se transformam e novos surgem. Esse espelhamento representa maturidade e força. O Rio de Janeiro é uma nova cidade palpitante, nervosa, inquieta, uma cidade modernista capaz de combinar tradições e inovações. As reformas urbanas introduzem definitivamente o novo. O gesto cosmopolita é elegante, mistura-se nas ruas com a rapidez dos trabalhadores. As novidades chegam sem cessar da Europa e dos Estados Unidos. Em 1894, também é inaugurado o quinoscópio, invenção de Thomas Edison, apresentando as imagens do progresso na Rua do Ouvidor. Está aberta a temporada do cinema na cidade capital. A primeira sessão de cinema ocorre em 1896. Jornalistas e literatos contam espantados os efeitos do movimento das imagens e predizem o futuro do cinema. Alguns, inclusive, ponderam sobre o sucesso, apresentando o problema da luz elétrica. Outros apostam que no futuro terrenos filmes e não mais fitas de 5 minutos, que nós teremos, né, filmes e não mais fitas de 5 minutos. Outros louvam e dão boas-vindas à novidade. Para estes, o cinema é mais democrático que as conferências e deixa para trás a mania delas, própria do século, que se extingue. Percebe-se o frisson do novo tempo na pressa e na vida vertiginosa. Por todos os cantos, euforia e novidades. Até a visita em 1894 do navio escola francês Benjamin Constant faz sucesso e prende a atenção dos cariocas. O tempo das confeitarias é também o tempo dos cinematógrafos. Todos querem assistir à tela em movimento. O segmento das novas diversões invade a cidade concorrendo com o teatro. E assim nós temos, né, vários outros assuntos que trarei num segundo episódio da Confeitaria Colombo. Mas o que eu não poderia deixar passar de forma nenhuma foi a empadinha, né? Você pode até achar um pouco de crueldade, mas não é crueldade, é realmente para que nós possamos olhar e sentir o sabor dessa empadinha de galinha ainda com a receita, né? A massa aí com farinha de trigo triplamente peneirada, a banha de porco gelada, picada, manteiga sem sal gelada, ovo inteiro, uma gema, uma colher de sal e aí vem o recheio maravilhoso. Como se faz a massa, como se faz o recheio e a montagem, o que torna tudo muito maravilhoso. E também tem doces que num outro momento eu vou trazer, o famoso beijo amazônico, que também é delicioso e muito requisitado. E que não, como não poderia deixar de ser,
porque a Colombo é a Colombo, né? No final deste livro, nós temos a versão in English, exatamente. Então, temos, é claro, não a totalidade do livro, né? É um livro que contém um momento, ele contém como páginas, contando com a bibliografia, 251 páginas, mas tem um repertório bem bacana de páginas na versão em inglês, porque a Confeitaria Colombo é chiquérrima. Então, nós temos, nesse primeiro momento, todo esse arcabouço. E é claro que eu vou trazer muito mais para vocês num segundo episódio sobre a Confeitaria Colombo. Eu sou a Luciana Soares e estarei com você novamente na próxima sexta-feira no Mostre a Sua Arte.